Senhor presidente dos trabalhos, senador José Medeiros, senhor senador Jorge Viana, sempre muito bem-humorado, o que se constitui numa boa mensagem para todos nós. Pois é o que eu ia dizer. Apesar dos dias que estamos atravessando, mais apropriados para a desconformidade e o mau humor, sempre é bom receber um senador sempre disposto, sempre presente e bem-humorado. Senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Tem sido, senhor presidente, inacreditável a velocidade com que os fatos escandalosos se precipitam a cada momento neste país e que não deveriam nos tirar do foco sobre aquilo que mais interessa à sociedade: o pleno esclarecimento de todos os maus feitos, punição aos culpados, depuração deste momento lamentável que o nosso país está atravessando, com uma repercussão mundial. Desde ontem, o país acompanha perplexo mais uma triste notícia, revigorada por imagens quase ficcionais, mais apropriadas para filme sensacionalista de bandidagem, mas que se constituem essas imagens numa realidade brasileira e uma realidade que passou a ser retratada hoje por toda parte, percorrer o mundo em televisão, em jornais, em imagens da internet, e dizendo respeito às caixas e às malas transbordantes de dinheiro vivo, na vultosa soma de mais de 51 milhões de reais, apreendidos em mais uma eficiente operação da Polícia Federal. Eu acho que a Câmara consegue pegar o que está em todos os jornais de hoje: corrupção sem fim. A imagem que está em todos os jornais brasileiros: as caixas e malas de dinheiro, num dos maiores assaltos, não do Brasil, mas do mundo. É o que nos traz de novo nesta sucessão interminável de escândalos, e que aguardamos agora pela evolução. Como vai proceder o Ministério Público, se haverá o rompimento do acordo com a JBS, se Joesley e seu irmão irão para a cadeia como convém. Enfim, com que velocidade agirão agora Ministério Público e Justiça Federal e, particularmente, o Supremo Tribunal Federal. O momento é angustiante e é de muita expectativa. Paralelamente, senhor presidente, afora esta verdadeira bomba da apreensão das malas e caixas de dinheiro num apartamento de responsabilidade do ex-deputado Gedel Vieira Lima, outros fatos vão se sucedendo. Por exemplo, mais uma reviravolta no ruidoso caso envolvendo a delação do empresário Joesley, que não é esse. Senador. Pois não, senador Jorge Viana. Não, queria uma parte de Vossa Excelência. Pode ser agora. Muito bem. Até o clima, no momento, é propício para o diálogo. Sem dúvida, senador. Eu também, ontem foi lamentável, estava inscrito, era o Dia da Amazônia, eu queria fazer uma fala sobre essa data importante, sobre as ameaças que a região vive. Não consegui, porque não tivemos praticamente plenário, depois só ordem do dia e uma sessão do Congresso. E hoje estava na expectativa da abertura dos trabalhos, porque eu acho que o pior dos mundos
é o parlamento escalar numa hora dessa. Eu cumprimento Vossa Excelência por estar sendo o primeiro orador na tribuna. Eu também estou inscrito, aqui o senador Ferraz, porque a perplexidade não é nossa, como Vossa Excelência está pondo. Já tem um silêncio ensurdecedor nas ruas, que fala por si só, porque, no mínimo, isso é uma indignação que o povo brasileiro está vivendo diante de tanta coisa ruim acontecendo nesse nosso país. Mas o parlamento não pode. Ontem foi um dia terrível. Nós tivemos a história do legado da própria conquista de trazer para o Brasil as Olimpíadas, né, numa revelação de que quem fez o discurso para o mundo inteiro, falando em nome de todos os brasileiros, hoje passou a ser alguém, no mínimo, mais que suspeito, alguém que está agora tendo que acertar as contas com a polícia, com a justiça. É uma tristeza tremenda ver isso, os recursos apreendidos. Eu não gosto porque de ficar fazendo referência a sofrimento de ninguém, a desajuste de vida de ninguém. Mas nós somos parlamentares, nós temos a obrigação de, pelo menos, dar alguma satisfação aos que estão em casa, aos que nos puseram aqui. Esse episódio que Vossa Excelência trata, da apreensão do dinheiro ontem, passaram o dia contando malas e caixas de dinheiro, e também a reviravolta, como disse Vossa Excelência, envolvendo talvez os principais delatores dos últimos tempos, porque tem outros também importantes, são situações muito graves. Agora, para mim, eu acho que o pior dos mundos é nós não falarmos nada, nós não fazermos nada. Eu confesso que estou um pouco apreensivo com o calar do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Está calado. Falam tanto. Eu espero, sinceramente, que de hoje para amanhã é feriado, mas hoje, ainda tem o dia todo, alguma decisão venha do Supremo. Porque se o Supremo não tomar alguma atitude, recompondo um pouco a confiança dos brasileiros e do país numa instituição que talvez seja a mais importante numa hora dessa, que é a mais alta Corte de Justiça do país, eu não sei mais o que esperar. Porque ficou evidente que houve mutreta, manipulação, todo tipo de esquema nessa história de delações, envolvendo autoridades que estavam de um lado da mesa e criminosos que estavam do lado da outra. Tem que ter uma ação do Supremo, ou questionando, ou pondo sob dúvida, ou prendendo pessoas envolvidas nesses esquemas. Não é possível que nós vamos seguir dessa maneira, como se nada tivesse acontecido com membros do Ministério Público. Agora eu entendo, senador Lazier, e acho que foi um grande equívoco desse Senado. Agora eu entendo por que alguns têm tanto medo de aprovar uma lei dura e rígida contra abuso de autoridade. Agora eu entendo. Perfeito. E não é possível que nós não vamos entender. Estão com medo de aprovarmos uma lei dura, que a nossa foi fraquinha, de abuso de autoridade, porque estão cometendo abuso. Sinceramente, isso não é contra os bons membros do Ministério Público e do Judiciário. Mas veja só, no caso de abuso de autoridade, quem denuncia? Os próprios membros, eles é que vão acolher a denúncia, vão julgar, são eles mesmos. Por que o medo? Porque estavam abusando da autoridade que tinham. Isso é muito perigoso. A pior ditadura do mundo é a do Judiciário. Ou que envolva membros do Judiciário. Dizem. E o Brasil, perigosamente, caminha para um caminho que não é que é esse, mas fica, às vezes, parecendo que é. Porque criminosos sentenciam, condenam e põem todo mundo onde querem, mas agora estão sendo destruídos. Eu peço desculpa, me alonguei, mas essa outra, um dos principais ministros do atual governo, que tomaram conta do Palácio, ser encontrado num próprio dele, segundo dizem as reportagens, 51 milhões, federal passou o dia todo contando. Vem cá, não tem domínio do fato? Não tem, ninguém sabia? 51 milhões de reais chegam num apartamento, vão sendo acumulados. Essa pessoa foi ministro dos governos nossos. Sim. E foi ministro agora, um dos coordenadores do Palácio. Então, nós não podemos nem deixar de lado aquilo que nos cabe, né, a culpa que nos cabe, ou os erros, ou as falhas que tivemos, mas é o país que está em jogo, é o nosso país. Não é possível, não vai acontecer nada.
Isso fica como? Como é que nós vamos explicar para a sociedade esse tipo de ação? Eu parabenizo Vossa Excelência por estar trazendo esses assuntos ao plenário do Senado. Eu, daqui a pouco, também vou certamente fazer referência. Vou me referir ao que eu tinha programado para ontem, mas no Brasil está assim. A gente se organiza para fazer uma fala e tem que fazer uma outra. Peço desculpa por ter me alongado um pouco, agradeço. mas como é o dia, hoje nós temos tempo, certamente o senador Zé Medeiros reporá o tempo de Vossa Excelência, senador Lazier. Obrigado. Eu que agradeço muito, senador Jorge Viana, a sua intervenção, porque ela ilustra bem a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Aliás, parece que estamos chegando ao ápice dos escândalos. O que mais pode acontecer depois do que está acontecendo, o que vem acontecendo nesta semana? Só peço a todos que não se fale em anulação de provas. Não é hora de se falar em anulação de provas. Já basta o que aconteceu com a Operação Satyagraha e com o Castelo de Areia. Não se pode permitir que qualquer coisa que vem sendo trazida à tona neste momento seja excluída das investigações. E compartilho, senador Jorge Viana, da sua surpresa, da sua preocupação com relação ao silêncio do Supremo Tribunal Federal. De fato, estamos estranhando a demora com que o Supremo tome uma atitude, porque nós brasileiros estamos hoje principalmente nas mãos do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Poder Judiciário. De nada adianta se a Polícia Federal vem desempenhando um trabalho elogioso sobre todos os aspectos, inclusive com adversidades dentro da própria organização. Se nós estamos acompanhando um trabalho que, a certa altura, se torna até um pouco confuso, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, nós não podemos deixar de cobrar do Supremo Tribunal Federal que restabeleça a ordem, que tome atitudes. Nós sabemos e imaginamos muito bem que a presidente da Suprema Corte, Carmen Lúcia, esteja provavelmente atordoada com tudo que está acontecendo. Mas ela deve reunir os seus pares, ela deve certamente andar sem dormir, mas precisa tomar uma atitude. O Supremo precisa se fazer presente para traçar uma linha de trabalho, uma orientação, tomar medidas nesse momento, onde que me parece uma das mais importantes é invalidar o acordo feito pela Procuradoria com a JBS e, se possível, mandar imediatamente para a cadeia os irmãos Batista, que estão aí soltos, quem sabe maquinando nos bastidores alguma medida para atrapalhar as investigações que prosseguem. Então, fica aqui um apelo também ao Supremo Tribunal Federal, que se mexa, que tome uma atitude, que nos dê uma resposta, já depois do feriadão, para que a população brasileira, tão estarrecida com tudo que está acontecendo, possa saber para onde vamos, qual é o próximo passo, o que vai acontecer, o que está faltando acontecer. Bom, mas dito isso sobre a corrupção sem fim, que é manchete de um dos jornais hoje, como é capa de todos os jornais brasileiros, eu estava tentando falar na reviravolta do caso do empresário Joesley Batista contra o presidente Temer. Afinal, quem é que está fora desse escândalo? Gedel foi ministro de Lula, foi ministro de Dilma, foi ministro de Temer, e hoje nós estamos vendo de quem se trata. Se trata de um dos maiores envolvidos com os escândalos que vêm se sucedendo. O que vai acontecer com o Gedel, que está hoje num apartamento à beira-mar, alegadamente com uma tornozeleira eletrônica, mas nenhuma prova disso existe, realmente está assim, quando ele deveria também estar na cadeia, porque também solto, tendo o telefone disponível, ele pode estar agindo nos bastidores. Bom, esse é um dos episódios envolvendo poderosos da República, graças à apresentação do novo áudio, além de suscitar uma certa seletividade nas revelações de Joesley, conluios, armação para obter benefícios generosos, que a partir da descoberta desta mala e caixa de dinheiros, provavelmente não terá mais nenhum benefício. São crimes assombrosos pelas cifras bilionárias envolvidas a longo tempo, confirmadas agora por esta imagem trazida a público ontem pela Polícia Federal.
figurando gente muito importante. Estes são apenas alguns dos últimos episódios. E quero me referir mais uma vez aqui ao acordo recém-proposto ao Ministério Público pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que também está envolvido. São tantas as pontas dos escândalos, senhor presidente José Medeiros, são tantas as pontas de escândalos que a gente já não sabe mais por onde começar, o que tem prioridade. E é nesse ponto que se torna importante e necessário o engajamento do Senado. É uma pergunta que devemos nos fazer. Nesse momento tão crítico, tão vergonhoso, porque atravessa o Brasil, qual é o nosso papel? O que cabe ao Senado fazer nesta hora? É uma pergunta que deixo aos meus pares. Alguma coisa precisa ter a iniciativa do Senado Federal, até porque envolve gente suspeita aqui dentro do Senado Federal. Dito isso, eu quero relembrar que o senhor Guido Mantega, que acaba de fazer uma proposta de acordo de revelar bastidores do BNDES para não ser preso. Isto só confirma, porque até bem poucos dias, senhor presidente, eu insisti aqui desta tribuna e nesse plenário para que fizéssemos uma discussão profunda sobre o BNDES. De onde terá vindo esse dinheiro, por exemplo, que foi descoberto ontem pela Polícia Federal num apartamento de Gedel, em Salvador da Bahia? De onde veio esse dinheiro? Será que não veio também do BNDES? Por isso é preciso discutir. E lamentei, estranhei, não compreendi, porque uma maioria de 33 votos a 16 não permitiu aqui que nós começássemos a abrir a caixa preta do BNDES. De qualquer maneira, nós estamos em andamento com uma CPI, tanto no Senado, como agora uma CPI mista, aberta ontem, para também investigar a JBS e seus envolvimentos com o BNDES. Enfim, são muitos os envolvimentos, é muita gente sendo referida e nós não podemos permitir que se afaste nenhum dos suspeitos, seja lá quem for, sejam eles nossos companheiros ou pessoas nossas conhecidas ou pessoas em quem acreditávamos. Nós precisamos fazer com que os envolvidos, aqueles que roubaram a República, sejam responsabilizados. Esse é o papel que nós temos e esperamos que isto seja levado adiante. Aguardemos os próximos dias e, sobretudo, aguardemos uma atitude da autoridade máxima do Judiciário brasileiro, a Suprema Corte. E cumprimentamos a Polícia Federal, que vem desempenhando o seu belo trabalho. E, repito, não se fale em anular provas, que já se esboça na boca de alguns, verdadeiramente interessados porque têm o rabo preso. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a tolerância com o espaço.